chat hoje para dar um oi. A Ana, a Lu, a Mônica, Celeste, Fernando, Benedita, Rubens, Emerson, Simone, Vera, Celso, Milite, Henrique, Silvia e Eliane. Obrigado para vocês que estão no chat, obrigado àqueles que estão só ouvindo, obrigado àqueles que estão em casa. Estamos aqui neste momento ao vivo com o Luiz Lindão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Celso. Espero que todos estejam ouvindo bem. Depois eu gostaria aí no chat que vocês me dessem um ok, tá? Se vocês estão ouvindo perfeitamente aqui a transmissão do nosso amigo Luiz. Luiz, antes de qualquer coisa, conta um pouquinho, quem é você? Conta aí para os nossos amigos, nossos queridos parceiros da Rádio da Terra, para te conhecer um pouquinho mais. O que você faz da vida? Quem que é o Luiz? Eu sou um radialista, eu já trabalhei em rádio, atualmente estou desempregado e já fui DJ. Faço festa com músicas em disco de vinil. E agora estou fazendo experiências com a frequência 432 Hz comigo, com alguns vizinhos. E eu vim aqui falar o resultado das experiências que eu fiz. Legal, mas antes de você falar o resultado, você comentou uma coisa aí que eu achei muito legal. Você faz festas com vinil. Explica pra gente o que é isso. Sim, quando eu aprendi a ser DJ, foi na década de 90, estava na transição do vinil para o CD. Eu aprendi a mixar com discos de vinil. E as festas que eu faço sempre são com discos de vinil. Eu tenho muitos discos de música nova, fabricados esse ano. O som do disco de vinil é melhor do que o CD. Consegui provar isso na faculdade, quando eu estudei faculdade de gestão pública. Eu fiz uma apresentação fazendo a comparação sonora do disco de vinil para o CD. E eu consegui provar na faculdade. Não era a matéria que eu estava estudando, mas mesmo assim eu resolvi fazer essa apresentação e até os estudantes de engenharia vieram assistir a minha apresentação e eles também comprovaram que o som de vinil é melhor do que o CD. Por que é melhor? Porque a frequência do CD ela é subdividida em microsegundos. Então é como se fossem micropausas entre a diferença da frequência. Tem micropausas que são imperceptíveis ao nosso ouvido, mas faz uma diferença na acústica, na ressonância. E também a amplitude do CD só vai até 41.000 Hz. Já o disco de vinil não tem limite, grava até ultrassom, além da audição do ser humano. O CD ele chega a 41.000 Hz, ele não grava mais. A frequência superior a isso não grava mais. Por isso, muitas das músicas, quando são transformadas em CD, parece som metálico. Parece que você está ouvindo dentro de uma lata. Mas o disco, por exemplo, o disco dos Beatles, o vinil dos Beatles, ele tem uma acústica dos melhores equipamentos que existia de gravação na época, da década de 60, né? E a gravação primeiro era em magnético, em fita magnética, para depois transformar em disco de vinil. Isso não se perde. Não tem perda sonora quando passa da fita magnética para o disco de vinil. Já quando tem a transformação do CD para o vinil, tem um mínimo de perda para o CD, quando transforma do vinil para o CD. Você tem o disco dos Beatles que quer transformar em CD.
Aí você bota no computador, transforma e o som não fica o mesmo do disco, porque tem essa perda. E também eu fiz a comparação, você bota a música no disco e bota a música no CD. A mesma música. Eu fiz com música antiga e com música nova, a comparação. Fiz com Beatles, com Lady Gaga, com João Gilberto, com Claudinho Bochecha, Tim Maia, Roberto Carlos. Sempre, quando primeiro eu toco o disco, o som do contrabaixo é mais redondo, é mais amplo. Você sente o peso do grave. Tá? No CD, parece que é tudo enlatado, tudo encaixotado. Não tem aquele peso, não tem aquela amplitude do grave, do contrabaixo. O peso do grave não tem. Qualquer música que for tocada em disco de vinil é melhor do que o CD, tanto as antigas quanto as novas. Isso aí é aquilo que normalmente se fala do feeling, né? Perde o feeling da música. Perde um pouco essa amplitude da sonoridade. Legal você ter tocado nesse assunto, porque eu gosto muito de música, né? E já tinha notado essa diferença também. E quanto ao 432, conta pra gente então, qual foi as experiências que você fez, quais foram os resultados que você obteve? Bem, a frequência 432 Hz, eu passei a conhecer a partir do Evangelho Sanctus. Eu já tinha uma noção de que tinha músicas que fazem bem e músicas que fazem mal. Mas eu não tinha a noção de quais as frequências faziam bem e faziam mal. Aí eu comecei a pesquisar. Uma semana antes do Evangelho colocar o vídeo Músicas Macabras na página dele, do Facebook, do YouTube, eu fiz um vídeo falando sobre músicas hipnóticas. Eu descobri que as músicas que tem hoje, muitas das músicas que tem hoje, elas têm frequências que hipnotizam as pessoas para viciar as pessoas na música. Por exemplo, eu fui fazer a pesquisa, né? E aí eu descobri que o funk tem uma frequência e as mulheres sentem orgasmo só de ouvir a música. O funk também vicia. Então os mesmos sintomas das drogas, a música de funk causa sem droga nenhuma. A pessoa fica eufórica, a pessoa não consegue dormir, ela fica estimulada, adrenalina, lança adrenalina, a própria frequência lança adrenalina no corpo, e a pessoa fica querendo dançar o tempo inteiro, pular o tempo inteiro. E então não tem escapatória. Quando eu era DJ de baile funk, eu via que algumas músicas era só tocar e saía briga dentro do povo, no meio do povo. Outra coisa também as pessoas pareciam assim, elas não tinham controle do próprio corpo. Elas dançavam do jeito mais ridículo possível, mais extravagante possível, e pensavam que está dançando bem. E isso também, combinado com bebida alcoólica, vai deteriorando a mente da pessoa. Baile funk, eu falo do baile funk porque eu tenho experiência em baile funk, eu já fui DJ de baile funk, eu via isso acontecendo. A letra da música também, combinado com
a bebida alcoólica e a frequência hipnótica, frequência maligna, e isso é uma bomba. Faz a pessoa ficar viciada em música ruim. Por isso tem muita gente que vê que a música é ruim, não tem conteúdo, a própria pessoa não gosta, mesmo assim ouve a música sempre, compra o CD, canta, sem gostar, mesmo sem gostar, porque está viciada na frequência, está viciada naquela música. Aí eu peguei e falei isso uma semana antes do Evangelho fazer o vídeo dele de músicas macabras. Quando o Evangelho fez as de músicas macabras, ele deu a solução que eu não tinha achado. Eu só estava alertando do perigo, mas eu não tinha ainda a solução. Ele deu a solução, que é a frequência 432 Hz. E eu, seguindo o conselho do Evangelho Sanctus, comecei a converter as minhas músicas em 432 Hz. Eu também descobri que os tocadiscos, você ajustar a velocidade para um pouquinho mais lento do que o normal, ele chega na tonalidade 432 Hz. Eu regulei minhas picapes, meus tocadiscos para essa velocidade. Aí passei a ouvir a frequência 432 Hz. Eu baixei o Audacity, o programa de computador Audacity, e comecei a transformar. Mas além disso, eu fui além de transformar as músicas. Eu consegui sintetizar essa frequência sonora em outro programa. Eu consegui fazer a frequência 432 Hz. Eu coloquei no YouTube um vídeo de 8 horas para as pessoas dormirem ouvindo a frequência 432 Hz. O povo está ouvindo, dormindo, eles ouvem baixinho a frequência 432 Hz. Eu tenho recebido o retorno das pessoas comentando comigo no Facebook e que acordaram mais dispostas, acordaram com mais energia, com mais disposição para trabalhar. E durante o dia, quando eles põem essa frequência para tocar baixinho e eles vão ouvindo durante o dia, vão trabalhando e ouvindo baixinho, parece que as coisas vão fluindo com mais tranquilidade. A pessoa não se estressa tanto quanto nos outros dias que não ouve nada. Assim, essa frequência 432 Hz, ela tranquiliza. Ela vai tranquilizando o povo. Ou vai acalmando e as ideias vão fluindo, vão resolvendo os problemas com o passar do dia. Eu fiz comigo mesmo a experiência ouvindo a frequência pura 432 Hz por 8 horas em volume baixo. Eu dormi ouvindo por 8 horas em volume baixo. E os efeitos foram: eu logo peguei no sono, eu dormi direito, eu não despertei durante a madrugada, acordei bem disposto e renovado. Senti como se meu sangue tivesse sido purificado. A urina saiu amarela da cor de cerveja e com cheiro forte. Sinal de que a sujeira saiu pela urina. O cheiro do sangue saiu pela urina, a urina da manhã. Enquanto eu dormia, ouvindo essa frequência 432 Hz, a frequência foi entrando em ressonância com as células do meu corpo e ajudou a limpar o meu sangue.
Aí eu peguei essa frequência, coloquei num pendrive. A gravação em MP3 de 8 horas com a frequência pura, 432 Hz. Aí eu peguei o pendrive e coloquei numa caixinha portátil e direcionei o alto-falante da caixinha portátil para uma garrafa de vidro com a água dos milagres. Deixei no volume 10 por 5 minutos. Ao beber, senti que o gosto da água mudou. Desceu leve pela garganta. Senti um frescor no estômago que se espalhou gradualmente pelo corpo todo. Depois de 5 minutos, bebi o segundo copo da mesma água e senti os mesmos efeitos. E depois que eu bebi esses 2 copos de água, eu não consegui mais ouvir música de baixa qualidade, porque me incomodava, doía os ouvidos quando eu ouvia música de baixa qualidade. Ainda, sob o efeito dessa água, eu fui ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven. Coloquei para ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven. E eu chorei de emoção pela beleza da música. Eu senti a música, eu vi a beleza da música que eu não via antes. A mesma coisa aconteceu também quando eu ouvi Schubert, a música Rosamunda Entreato número 2 em si bemol maior. Também a música do compositor Júlio Massenet, Meditação da Ópera Thaís. Aconteceu que eu vi a beleza dessas músicas, eu me emocionei de tão bonito que era. Chorei de emoção. O som, 432 Hz, ele pode ser usado para meditar, para estudar, para relaxar e para dormir. Ele faz o realinhamento do DNA com as células. Também trabalha regulando o eletromagnetismo do corpo. Ele melhora o humor e o comportamento. Reduz a tensão muscular. Causa alívio e bem-estar para o corpo inteiro. É calmante. Ao assistir o filme Luzes da Cidade, de Charlie Chaplin, bebendo a água com a frequência 432 Hz. Eu fiz isso. Eu pus o DVD do Charlie Chaplin e fiquei com a garrafa. Eu tinha colocado o alto-falante perto, né? Eu fui bebendo a água com a frequência 432 Hz. Eu gargalhei muito alto, me emocionei. Emocionei com as injustiças sofridas pelo Carlitos. Eu também fiz a mesma coisa assistindo o Chaves, seriado Chaves. Eu bebi a água com a frequência 432 Hz assistindo Chaves. Eu gargalhei e me diverti como se eu fosse criança. Eu senti emoções que eu não sentia há anos. Senti paz e alegria. Só coisa boa. Quando eu fui ler um gibi do Pato Donald, bebendo a água 432 Hz, eu ria sozinho com o gibi na mão. Lembrei-me de minha infância por alguns momentos. Voltei a gostar de ler. Quando eu vi o filme Massacre da Serra Elétrica, para contraste mesmo, eu queria ver um filme de terror, para contrastar. Se eu vi a comédia, né, vou ver agora o filme de terror. Eu peguei o filme Massacre da Serra Elétrica, fui ver, bebendo a água dos milagres.
eu senti medo, eu senti nojo, eu torcia para as pessoas escaparem do assassino. Eu pulei no sofá de susto por várias vezes, gritei e chorei. Quando fui me alimentar na hora do almoço, eu senti que o meu paladar estava mais apurado. Eu consegui sentir o gosto dos temperos. Eu senti o gosto separadamente do coentro, do louro, do sal marinho, da banha de porco. Consegui distinguir os ingredientes pelo paladar. Aí eu peguei o suco de melancia e botei também para ouvir, fazer a ressonância com a frequência 432 Hz, igual que eu fiz com a água. Quando eu bebi o suco antes da ressonância com a frequência, eu bebi também depois. Eu fiz a experiência, eu bebi o suco sem a frequência e o suco fez a ressonância com a frequência. Eu vi a diferença. A diferença é que, após a ressonância, o sabor da fruta ressalta ao paladar. O líquido deve ser mais leve pela garganta. Eu senti um frescor no estômago que se espalhou lentamente para todo o corpo. E com o passar do dia, me interessei mais em ver comédias do que outro estilo de filmes. Meus ouvidos ficaram hipersensíveis aos sons estridentes, como buzinas, gritos e fogos de artifício. Eu também gravei essa frequência em pendrive e toquei no aparelho de som, toquei no rádio com entrada USB, toquei na caixinha portátil. Tocado em aparelho de som, a frequência alcança a casa toda. O ambiente inteiro recebe a frequência. A casa inteira recebe a frequência. Quando toca a frequência pura no aparelho de som. A casa inteira, todo mundo que entra na casa sente alguma coisa diferente, sente uma paz, uma tranquilidade, sente um ambiente diferente. As visitas que chegam em casa sente que tem alguma coisa boa no ar, nós não sabe o que é. Tocado em caixinha portátil, o som é concentrado, direcionado. É por isso, quando vai fazer a ressonância da água com a frequência, eu faço com a caixinha, porque a caixinha é como se fosse um canhão de som. Ela joga para frente com o máximo de força possível a frequência 432 Hz. Quanto mais alto tocar na caixinha, mais rápido faz efeito na água da garrafa. O líquido. Qualquer líquido, pode ser suco de qualquer tipo de fruta, ou pode ser a água. Bota para fazer a ressonância com uma caixinha portátil. Eu aqui em casa eu tenho um megafone. E o megafone tem gravação. Aí eu gravei na gravação do megafone a frequência 432 Hz. Só que o megafone, ele torce o som. Sai tudo distorcido e não faz efeito. A frequência 432 Hz tocada em megafone não faz efeito. Quando eu toquei em rádio com entrada USB, o efeito é sentido somente no cômodo da casa onde está o rádio. Então, se o rádio que tem, aquele rádio portátil que tem MP3,
você bota ele na sala, por exemplo, só a sala vai receber a frequência. Você bota no quarto, só o quarto vai receber a frequência. Qualquer ambiente, só o cômodo da casa onde está o rádio vai sentir o efeito da frequência 432 Hz. Eu gravei também em fita cassete. De um toca-fitas para o outro tem variação na velocidade. Se a velocidade não estiver exatamente igual à gravação, não faz efeito. Então, a frequência, quando é gravada em fita, na cassete, vem com a regulagem de fábrica, né? Toca-fita vem com uma regulagem de fábrica, mas nem sempre essa regulagem é exata. Então, eu gravei em um toca-fitas, fui tocar no outro, e já não estava no mesmo tom do que eu tinha gravado na caixinha pendrive. No pendrive, né? Então, assim, não faz efeito em fita cassete. Tem que ser exato, a velocidade exata. Gravado em CD. Gravei em CD. Gravei em CD, toquei em aparelho de som. A frequência alcançou a casa toda. Toquei em rádio portátil com CD. O efeito foi sentido somente no cômodo da casa onde está o rádio. Peguei o CD, botei no aparelho de DVD, ligado na televisão. Aí o som saiu pelo alto-falante da televisão. Eu senti o efeito somente no cômodo onde estava a televisão. O som, ele se propaga no ar a 360 metros por segundo. O ar é um tipo de filtro sonoro. Quanto mais longe da fonte sonora, menos se ouve. Então, para se alcançar uma grande área, tem que ser um som muito alto. Por isso, para alcançar a casa inteira, tem que ser no aparelho de som. O infrassom. Infrassom é o som que o ouvido não percebe, de baixa frequência. Alguns animais podem ouvir esses sinais sonoros, como por exemplo os gatos e os cães. Sabemos que os animais conseguem ouvir por causa das suas reações. Nas pessoas, esses tipos de som lançam adrenalina no sangue, deixando as pessoas mais agitadas. Temos, por exemplo, estes sons escondidos nas músicas de funk, dance, rock, música eletrônica e outros tipos de músicas. O som mais agradável de se ouvir é produzido pelas ondas sinuosas. Os instrumentos musicais produzem onda sinuosa. As ondas cônicas e as ondas angulares, elas são produzidas eletronicamente. São chamadas de sons complexos. Tem sons complexos que são formados por uma irregularidade em sua formação. Uma mistura de sons cônicos, angulares, sinuosos. As ondas triangulares, quadradas e onduladas. Essas ondas, elas fazem efeito no nosso cérebro. E as frequências estão sendo usadas desde a Segunda Guerra Mundial, as frequências hipnóticas, para controlar
do povo. A frequência 432 Hz, ela foi substituída por 440 Hz na época da Segunda Guerra Mundial pelo ministro da propaganda de Adolf Hitler. E a partir daí, nunca mais, em lugar nenhum do mundo, os instrumentos foram afinados em 432 Hz. O padrão de afinação é 440 Hz, atualmente. Mas agora, com essa descoberta do Evangelho Sanctus e a minha pesquisa, nós estamos agora divulgando para que se afine novamente a frequência em 432 Hz. Afine a nota seus instrumentos em 432 Hz. 432 Hz é a nota Lá. É o Lá central do piano. Então, todos os múltiplos de 432 Hz também devem ser afinados, indo o padrão 432 Hz. Aí, assim, os múltiplos de 432 Hz, 432, 540, 648, 756, 864, 972, 1080, 2160, 3240, 4320, 6.480, 7.560, 8.640, 9.720, 10.800, 21.600, 32.400, 43.200. Tudo isso são frequências que fazem bem. Já as frequências que fazem mal são múltiplos de 440. Aí, por exemplo, pega uma música e transforma ela em 432 Hz, com o programa Audacity. Aí põe para ouvir. Você nota que mudou a tonalidade da música. Ela fica diferente. E algumas pessoas chegam até a estranhar. Pensa que tem alguma coisa errada, pensa que estragou a música. Não estragou, não. O que aconteceu foi que cortou o hipnotismo. A pessoa que era viciada na música, ela vai deixar de ser viciada na música e vai ver realmente a música como ela realmente é. Se a música for ruim, ela vai ver que a música é ruim, vai deixar de gostar daquela música. Se a música for boa, como é o caso do Beethoven, depois de transformado, o Beethoven, ficou uma coisa linda que me emocionou. Eu vi a beleza da música depois de transformado em 432 Hz. E além de transformar o Beethoven em 432 Hz, eu estava bebendo a água que fez ressonância com a frequência pura de 432 Hz. Outra coisa também. Em uma das entrevistas da Rádio da Terra, não me lembro qual foi o dia exatamente, o Evangelho Sanctus disse que a frequência 432 não precisa ser audível. Ele errou nesse ponto. Tem que ser audível sim, você tem que ouvir. Se você botar um aparelho, qualquer aparelho de som, pode ser a caixinha portátil, o rádio portátil, o aparelho de som, qualquer aparelho, você bota no volume 0, vai gastar energia elétrica à toa, não está saindo som nenhum. Tem que ficar no volume 1, no mínimo. Tem que sair som, senão não faz efeito. Você não precisa, por exemplo, a música está tocando. Você tem que ouvir a música tocando, mesmo que seja baixinho.
A música está lá, convertida em 432 Hz. Você não precisa entender o que o cantor está cantando. Você está vendo que está tocando, está lá o barulhinho. Tem que ouvir o barulhinho. Eu acho que foi nesse sentido que o Ivan Délio falou. Mas não no sentido de deixar no volume zero. Volume zero você gasta energia elétrica à toa. Então, deixa no volume 1 no mínimo. E daí por diante, quanto mais alto tiver, melhor, mais rápido faz efeito. Então, assim, para quem não está acostumado a ouvir a frequência pura, use as músicas transformadas em 432 Hz. Tem gente aí que gosta de ouvir música altíssima, volume máximo. Transforme as suas músicas em 432 Hz e coloca no volume máximo. Vai do mesmo jeito que você está acostumado. Mas já quem se acostumou a ouvir a frequência pura, 432 Hz, ouve no volume que for agradável para você. No volume que te incomodar não é bom. Se o volume estiver incomodando, abaixa. Mas não bota no zero. Tem que ficar no 1, no mínimo, para fazer efeito. Então, Celso, aí, tem alguma pergunta aí? Tem uma aqui que estão fazendo, se existe algum programa para identificar o aparelho da música que está em 440 Hz ou não. Conhece algum programa ou algum aparelho Celso, eu estou te ouvindo muito baixo. Ah, ok. Melhorou agora? Ah, melhorou. Tá. A pergunta é se existe algum programa ou aparelho que identifique se uma música está em 440 ou 432. Para identificar a música, só ouvindo. Só ouvindo. Tá, existe um aparelho, só para você saber, tá? Existe um aparelho da Korg que ele marca a frequência da música. Ah, o afinador de instrumento, né? Existe um afinador que ele marca, né? Não é um aparelho comum de se encontrar, eu sei que as pessoas, a maioria não conhece mesmo, mas existe isso, ele marca em qual é a afinação que está determinada música, tá? Então é uma referência que a gente pode ter também. Mas sim. Eu tinha esquecido desse afinador. Eu já tinha até visto na aula de violão, quando eu fiz aula de violão. Isso, tem um afinador da Korg que ele mostra ali qual a frequência que está a música naquele momento, né, as notas tocando. E por ali dá para saber. Mas a maioria, né, praticamente 99%, está em 440 Hz. Então a certeza é que quase tudo que toca hoje está em 440. Raras pode ser que estejam convertidas, né? Eu acho que é isso que tem aqui na rádio de pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só isso mesmo. Alguém quer fazer pergunta para o Luiz aqui no nosso chat? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca. Ô Luiz, aproveitando, se algum dos ouvintes aqui... Você mora onde? No Rio? Eu moro na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro. Então, aproveitando, deixa o seu contato aí com os nossos amigos da Rádio da Terra. Vai que alguém quer fazer um som aí, algum trabalho com você de radialismo, né? Uhum. Deixa o seu contato aqui que as pessoas possam entrar em contato com você. Sim, meu e-mail é lindão de Resende, tudo junto, @gmail.com. Repete pra gente, por favor. Lindão de Resende, tudo junto, @gmail.com.
E tem uma pergunta da Hannah, né, se é uma empresa específica que produz disco de vinil atualmente. Sim, no Brasil se chama Polisson. É uma fábrica que fica em Belford Roxo, a única da América do Sul. Nos Estados Unidos tem outras 3. Na República Tcheca tem uma. Na Holanda tem outra, na Alemanha tem outra. Vários países do mundo tem, mas o que eu sei é esses países que ainda fabricam discos de vinil. Tem música nova atualmente. Eu mesmo comprei Harlem Shake em disco de vinil, Daft Punk, Michael Jackson, aquele disco Escape, que saiu em abril, saiu também em disco de vinil. Eu importei da Alemanha. Tem também a roqueira Pitty brasileira, já fez disco de vinil. O Naldo já fez disco de vinil. Titãs relançou a coleção completa e está lançando os discos novos também, tudo em disco de vinil. Desde 2010 voltou a fabricar no Brasil o disco de vinil pela Polisson. Muito bacana, né? E aqui tem mais uma pergunta, se fazer, né, colocar a frequência de 432 numa garrafa com a tampa fechada, se dá o mesmo resultado. Sim. Dá resultado sim. Você pega a garrafa de vidro, tanto faz ela ficar fechada ou aberta, mas ela está cheia de água, a ressonância entra pela vibração do vidro e contamina a água, a frequência contamina a água. Contamina é o modo de dizer, né? Ela entra na água, né? A frequência. E aquela frequência, quando você bebe, ela se espalha pelo corpo. Tanto faz a garrafa ser de vidro, de plástico, não importa. De vidro. Tem que ser garrafa de vidro. Tem que ser garrafa de vidro. Sim. Tá, essa que é a pergunta. Legal, Luiz. Agradecemos a sua participação, a sua informação aqui na Rádio da Terra, um dos nossos ouvintes, e quero aproveitar também, né? Conta pra gente como é que foi a sua primeira participação na Rádio da Terra. Essa participação aqui eu gostei. Eu já ouvi a Rádio da Terra desde a primeira entrevista do Ivan Délio. Sempre tive uma vontade de participar falando alguma coisa. Até que surgiu esse assunto da frequência 432 Hz, eu pesquisei para falar aqui hoje. Pesquisei mais de um mês fazendo essas experiências, ouvindo, bebendo água, bebendo suco, me alimentando, vendo filmes, dormindo, ouvindo a frequência. Eu fiz isso comigo e com os meus vizinhos também. Eu pedi para os meus vizinhos, para 2 vizinhos, copiar a música no pendrive, a gravação em MP3 da frequência pura, e eles ouviram na casa deles, também falaram a mesma coisa, e eu anotei e li para vocês aqui. E também assim, é só coisa boa. Quem tiver alguma experiência com a frequência 432 Hz, quiser compartilhar comigo, ou então com o site da Rádio da Terra também, deixa aí nos comentários. Né? É sempre bom ouvir um testemunho, né, do povo. Como é que chegou a reação da pessoa a essa frequência? O que aconteceu? Legal, Luiz. Agradeço então por sua participação. Agradeço aos ouvintes da Rádio da Terra também por estarem aqui. Luiz, um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Tá, de nada. Peraí, tem uma pergunta aqui, acabou de chegar. Ó. Quando eu digo ouvindo a frequência, é a frequência pura em 432 ou é qualquer música? Eu fiz a frequência com as duas coisas. A frequência pura
e a música transformada em 432. Mas o que mais fez efeito foi a frequência pura. Ok. Tá lá no YouTube. 432 Hz. Durma ouvindo baixinho. Tá lá no YouTube. Durma ouvindo baixinho. 432 Hz. Legal, Luiz. Então, maravilha. Mais uma vez, então, obrigado por sua participação. E quem sabe mais pra frente você conta mais relatos pra gente, né? Isso. Abraço. Conforme for chegando o testemunho, eu posso contar mais futuramente. Obrigado. Obrigado, um abraço.